Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho, logo no início, disse o evangelista que os discípulos tinham esquecido de levar pães, né? E eles só tinham um pão com eles. Jesus chega para os seus discípulos e diz, e faz uma advertência, né? Jesus os advertiu e disse: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quando os discípulos ouviram falar de fermento, eles imaginaram o quê? No pão. Pensaram no pão. Então os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Vamos cuidar. Vamos atrás de pão. Vamos estar querendo pão. Não. Eles ouviram falar de fermento e entenderam errado. Ah, meu povo, é um risco que acontece conosco também. Quantas e quantas vezes nós não compreendemos a palavra de Jesus? E às vezes é necessário até mesmo tempo para a gente ficar ruminando aquela palavra, meditando aquela palavra, rezando aquela palavra, e depois de um tempo, e aí sim, iluminados pelo Espírito Santo, nós vamos compreender o que Jesus quis realmente falar. Por algumas vezes, os discípulos não compreenderam o que Jesus disse. E Jesus, ainda vai dizer para eles, vai perguntar: Por que discutir sobre a falta de pão? Vocês não viram o que foi que eu fiz agora há pouco? Eu multipliquei os pães. Vocês não entenderam nada ainda. Veja, parece que às vezes Jesus fica bem bravo com os discípulos, né? Porque aqueles que deveriam compreender acabam não compreendendo. E tem muita coisa que os discípulos só foram compreender depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Aí eles foram entender muita coisa que Jesus tinha feito e Jesus tinha ensinado. Mas então, quando Jesus fala do fermento, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, se Jesus não está falando de pão, está falando de quê? Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus. Jesus estava falando da maldade de Herodes. E por que Jesus usa a imagem do fermento? Porque o fermento ele leveda toda a massa. Ele faz a massa inchar. Ele faz a massa crescer. Não é isso que faz o fermento? Então, Jesus está dizendo: tenham cuidado. Tenham cuidado para que a hipocrisia dos fariseus e a maldade de Herodes não contaminem vocês. Não contaminem vocês. Meu povo, é um cuidado que nós temos que ter diariamente no mundo que nós vivemos. Diante de tantas ideologias, diante de tantos ensinamentos, às vezes contrários à palavra de Deus, e se a gente não estiver vigilante, atento e constante na meditação da palavra, então a gente pode ser contaminado. Tem tanta gente aqui na igreja
começou a sua caminhada com um pensamento reto, que se deixava moldar pela palavra de Deus, pela meditação da palavra de Deus, pela leitura orante da palavra de Deus, mas que depois foi sendo corrompido por mentalidades contrárias até o Evangelho, que foram sendo corrompidos por ideologias. Tem tanta gente hoje, tanto cristão e até cristão católico hoje, que quando você para analisar a fala daquela pessoa, a fala daquele cristão, você, peraí, essa pessoa está defendendo a fé ou está defendendo uma ideologia? Porque veja, tem muita gente hoje falando de Jesus, mas que não é o evangelho que Jesus ensinou. É uma ideologia que a pessoa ou adotou na sua vida, mas que por falar de Jesus ela segue e ela até ensina. Cuidado, meu povo. Jesus está dizendo, cuidado com o fermento da maldade, o fermento da hipocrisia e vários outros fermentos que, se nós fôssemos analisar hoje, e eu pergunto para você, é importante que você pense, quais são os fermentos hoje que nós precisamos ter cuidado para não sermos contaminados? Pensemos hoje. Será que nós muitas vezes já não fomos contaminados por alguma ideologia? Tenhamos muito cuidado. Por isso, a nossa necessidade de estarmos aqui todos os dias, ouvindo, meditando o Evangelho, meditando a Palavra de Deus. Para quê? Para sermos formados pela Palavra de Deus. E formados pela Palavra de Deus, para que tenhamos os mesmos pensamentos que Cristo. Para que tenhamos os mesmos sentimentos que Cristo. Para termos e vivermos como Jesus viveu. Para termos os mesmos pensamentos de Jesus. É isso. Para vivermos como Ele viveu, para pensarmos como Ele pensou. É isso. A palavra de Deus, ela nos forma e nos purifica de toda e qualquer ideologia, de todo e qualquer pensamento contrário à vontade de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.